Será que você deve permanecer num relacionamento após uma traição? Nesse vídeo vamos refletir a respeito disso. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. O que é importante a gente pensar sobre permanecer em um relacionamento após ser traído ou traída? Será que realmente vale a pena permanecer em um relacionamento após uma traição? Eu penso que um dos aspectos mais importantes para a gente se questionar é o seguinte: será que eu dou conta de perdoar essa pessoa e de me perdoar? Ou será que essa situação para mim é inegociável e eu não consigo passar por cima disso? Porque por mais que de fato a outra pessoa esteja disposta a mudar, a fazer terapia, a fazer o que é necessário para parar com esse padrão, porque muitas vezes isso é um padrão, a pessoa ela tem um padrão de fazer isso, às vezes a pessoa está disposta, apesar de ter cometido esse equívoco, mas às vezes você não dá conta de perdoar isso e permanecer. Às vezes você dá conta de perdoar, isso é muito bom, mas você não dá conta de perdoar e permanecer ao lado da outra pessoa e tá tudo bem. Então a gente precisa saber quais são os nossos limites e até onde a gente consegue ir e até onde a gente não consegue ir. Permanecer dentro de um relacionamento após uma traição não vai ser uma tarefa fácil, caso você opte por permanecer. Por que não vai ser fácil? Porque muitas vezes pode vir pensamentos com relação a isso, pode vir uma necessidade de querer começar a controlar o outro porque já não se confia mais no outro. E não é que não possa passar a se confiar novamente no outro, mas vai exigir um trabalho muito grande para poder reconstruir essa confiança. E em alguns casos nunca vai ser reconstruída totalmente. Então, como eu disse, é importante pensar o quê? Será que eu dou conta de perdoar e permanecer? Ou será que não? Será que eu não consigo mais estar nesse relacionamento? O segundo aspecto extremamente importante para se observar é o quê? A outra pessoa, ela de fato está disposta a mudar? Está disposta a fazer diferente? E quais são as consequências que essa pessoa ela vai sofrer por ter me traído? Porque se simplesmente se perdoa e não tem consequência nenhuma, boa parte das vezes a pessoa vai voltar novamente a cometer o mesmo equívoco. E se você tiver uma tendência à dependência emocional, é muito provável que você perdoe novamente, que você acredite novamente que o outro vai fazer diferente. E aí o outro vai lá novamente e faz a mesma coisa. Quando se decide permanecer num relacionamento após uma traição, é importante ter a consciência de que não pode se estar voltando o tempo todo para esse momento. O tempo todo para essa situação, querendo jogar na cara da outra pessoa, querendo acusá-la, querendo fazer que ela pague de alguma forma por aquilo que ela fez. É muito importante existir a consequência, sim, a consequência ela deve existir, mas isso não deve ser uma repetição para o resto da vida de vocês dois. E eu quero fazer uma observação importante aqui. A traição, quando ela acontece já no namoro, ela tem um peso diferente do que quando acontece em um casamento. Porque pensa comigo, se a pessoa ela te traiu no namoro, vocês ainda não estavam morando juntos, não estavam casados, não estavam enfrentando os desafios do dia a dia. Vocês muitas vezes ainda estavam na fase mais leve do relacionamento. E a pessoa ela faz isso. Pensa, como será em uma situação desafiadora? Como será quando vocês se desentenderem? Como será quando a rotina for pesada demais em alguns momentos? Como será com a chegada dos filhos, se vocês decidirem ter filhos? Então percebe, se quando estava tudo leve, tudo bom, a pessoa já fez isso, será que em um casamento a pessoa ela também não pode fazer? Porque muitas pessoas casam com as outras tendo essa ilusão. Ah, quando eu casar vai mudar. Esse comportamento aí, espera, deixa a gente casar que tudo vai mudar. E a pessoa não muda. E aí você acabou comprando o pacote sabendo disso já. E lá na frente você pode até pensar, poxa, mas quanto tempo eu perdi? Como eu me arrependi? Mas por quê? Porque você já sabia e acabou indo adiante mesmo assim. Porque às vezes você achava que a pessoa ia mudar, que aquela era a pessoa certa para você. Então, assim, tá tudo bem você perdoar a traição quando ainda é um namoro. Mas você tem que saber se de fato a outra pessoa ela sofreu as consequências pelos atos dela. Ou se simplesmente você perdoou e continuaram a viver da mesma forma.
com uma dinâmica provavelmente que está disfuncional, porque senão não teria acontecido essa traição, se tivesse tudo bem. Algo de disfuncional está existindo aí. Muitas vezes não vale a pena levar o relacionamento adiante após uma traição, mas cada caso é um caso, porque tem pessoas que de fato vão se transformar e nunca mais irão fazer isso. Mas normalmente é necessário existir uma consequência para que a pessoa nunca mais repita isso. Se não existir consequência nenhuma diante disso, é pouco provável que a pessoa se transforme de fato. E quando a traição acontece em um casamento, às vezes um casamento até que já tem filhos, como isso fica? Muitas vezes, dentro de um casamento, se você sente que dá conta de perdoar e seguir adiante, vale a pena dar uma outra chance à pessoa. Mas, novamente, trazendo a questão da consequência. Tem que haver uma transformação real. Porque se você só perdoar e ficar tudo bem como se nada tivesse acontecido, a pessoa não sofreu a consequência. E a consequência, às vezes, o que é? É a pessoa começar a fazer terapia. Às vezes, fazer terapia de casal. É a pessoa, por exemplo, que não disponibilizava a senha do celular, começar a disponibilizar. É a pessoa ter atitudes práticas de que ela agora é uma pessoa diferente. Agora, se você perdoa, e vida que segue, vocês continuam vivendo da mesma forma, nada se transforma, a tendência é muito grande que aconteçam novas traições. Porque a dinâmica não foi ajustada. E às vezes, para a dinâmica ser ajustada, precisa da ajuda profissional. E precisa que a outra pessoa esteja verdadeiramente disposta. E não apenas com medo de te perder. E que não apenas diga que se arrependeu para não sofrer as consequências dos atos que teve. Então percebe que é muito importante observar principalmente esses dois fatores, se você dá conta de perdoar e seguir ao lado dessa pessoa, se a outra pessoa realmente está disposta e tendo atitudes práticas, comprovando que está disposta, não apenas falando. E também outro aspecto que é importante é, estamos em um relacionamento sério ou estamos em um casamento? E se estamos em um casamento, eu de fato me casei com uma pessoa que tem muitos valores parecidos com os meus? É uma pessoa que de fato é compatível? Ou será que eu acabei casando na paixão ainda, na emoção? Ignorei diversos sinais e que hoje tem sido muito pesado para mim lidar com isso. Tem situações que a dinâmica consegue ser ajustada e tem situações que não. Então, às vezes, não é para você passar uma vida inteira ao lado dessa pessoa. Eu não sou do tipo de profissional que levanta a bandeira para separação em qualquer situação. Mas existem situações em que é necessário se separar. E às vezes a traição vai ser uma dessas. Como eu disse, vai depender muito de como você lida com essa situação, se você consegue deixar isso no passado. E que o outro sofra as consequências do que fez e que vocês busquem ajustar a dinâmica. Porque sem ajustar a dinâmica, muito provavelmente volta o mesmo tipo de situação a acontecer. Esse vídeo ele teve o intuito de te trazer algumas reflexões para que você pare para pensar com mais clareza. Para que você observe se realmente você dá conta ou não dá conta de perdoar e seguir ao lado da pessoa. E também de perceber em que momento isso aconteceu. Ainda é um namoro? Já é um casamento? Mas se você já está em um casamento e você sente que não dá conta de continuar, mesmo que vocês dois busquem por uma ajuda profissional, tá tudo bem. A gente não precisa passar uma vida inteira dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, do qual está sendo destrutivo pra gente, do qual a gente não consegue confiar na outra pessoa. Só é importante que, nesse caso, o não confiar nessa pessoa específica não se estenda para todas as outras. Que você, em algum momento, se permita vivenciar um outro relacionamento. Que a sua vida amorosa ela não seja totalmente destruída por esse episódio, que esse episódio não marque o fim da sua vida amorosa. Porque a maior parte das pessoas quer se relacionar, quer estar em um relacionamento. Só que muitas, por medo, por traumas, não se permitem. E tá tudo bem não querer estar em um relacionamento. Desde que, de fato, é porque você não quer, não porque você tá com medo. Não porque você tem situações mal resolvidas. Porque independente de você estar ou não em um relacionamento, se você continuar carregando esse peso, você vai sofrer com isso, muito provavelmente até o fim da sua vida. Então não se permite carregar esse peso. Solta isso. Aceita que as coisas foram como foram. Por mais
desafiador que isso possa ser. Porque muitas vezes a aceitação ela vai nos permitir olhar para a situação de uma forma diferente. Isso não quer dizer permanecer num relacionamento, mas isso quer dizer que internamente a gente vai estar bem. A gente vai entender que a gente não tinha como controlar aquela situação. Então, pensa a respeito desses dois tópicos. Eu consigo perdoar e seguir ao lado dessa pessoa? E essa pessoa ela está verdadeiramente disposta a fazer diferente? É a primeira vez que isso aconteceu? Ou isso já tem acontecido outras vezes? Porque se já tem acontecido outras vezes, talvez você está apenas se enganando. Talvez esse relacionamento não é mais para você. Porque talvez a pessoa já tenha perdido o respeito por você. Mas tudo isso são reflexões para você fazer. E lembra também da consequência. Porque sem uma consequência para o que aconteceu, raramente tem uma mudança real. Se você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo da sua jornada. Um beijo para você e tchau!